Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu tô com grandes expectativas para 2021. A gente vai ter algumas mudanças aqui no cast, alguns testes, algumas novidades, e eu espero que vocês gostem. Porque o objetivo todo é deixar as histórias melhores para vocês, com mais imersão e, claro, oferecer a melhor experiência que o podcast pode oferecer. Então, se preparem para em breve algumas novidades. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. Histórias de fantasma? Não temos nada parecido por aqui. Temos a história de Jacob, mas isso é o mais perto que você vai chegar. Você realmente quer saber? Bem, eu não deveria te dizer, mas tudo bem. Apenas não me interrompa, ok? Eu não tenho paciência para isso. Como descrever Jacob Emery? Bem, acho que você poderia dizer que ele era o tipo de cara que você nunca notaria. Isso não quer dizer que ele fosse um cara mau em qualquer sentido. Muitas pessoas da cidade pensavam que ele era a pessoa mais confiável para um trabalho mais complicado no estado inteiro. Mas ele nunca se destacou em nada. Ele era a prova viva por trás do ditado: pau para toda obra, mas mestre em nada. A maior parte disso foi devido à sua própria falta de vontade. Ele se envolveu em quase tudo que essa cidade poderia oferecer a ele. Automóveis, operação de rádio, gerenciamento de loja, o que quer que seja. Mas ele nunca ficou parado em nada. Seus amigos e patrões o ofereciam várias ofertas, mas todos receberam a mesma resposta insatisfatória. Simplesmente não era o suficiente. Nem é preciso dizer que todos os amigos que ele mantinha eram muito pacientes ou nunca falaram sobre o assunto. Provavelmente era inevitável então que Jacob partiria para o exterior. Não me lembro bem para onde ele foi, mas acho que a Gertrude da rua de baixo sabia antes dela falecer. Bom, você vai ter que perguntar isso para outra pessoa se estiver realmente curioso. De qualquer forma, ninguém tentou impedi-lo. Todo mundo pensava que um pouco de viagem eliminaria sua ambição, ou então a alimentaria até que não fosse mais um problema. Caramba, nós até fizemos para ele uma festa de despedida, que eu particularmente achei muito legal da parte de todos. De qualquer forma, ele se foi por uns 6 ou 7 anos talvez, eu não consigo lembrar bem. Você também terá que verificar isso com outra pessoa. De qualquer forma, ele voltou. Eventualmente ele voltou. E ele mudou. Realmente ele mudou o suficiente. Ele era amigável, enérgico, sorria o tempo todo, e todos nós aprendemos rapidamente o porquê. Ele nos mostrou um souvenir que trouxera de volta. Um bastão preto sólido, do comprimento de um lápis, mas com textura de giz. Todos nós nos perguntamos por que diabos uma coisa tão simples provocaria tal salto em seus passos. Até que ele deu sua demonstração. Ele pegou um pedaço de papel e com esse pedaço de pau, Deus, deve haver uma palavra melhor para isso, com esse espeto, ele desenhou um círculo tosco. Ele caiu e pousou na borda do papel como uma pedra. O desenho não saiu do papel, mas agiu como se fosse um projetor de cinema antigo em uma tela. Filho, eu sei como isso parece loucura, e se você quiser bancar o cético, pode deixar um velho entregue à sua loucura. Mas eu sei o que eu vi, mesmo que ninguém mais fale sobre isso. E a pedra que ele desenhou caiu no chão e se misturou com as outras. Jake até passou o papel para as outras pessoas verem. E conforme ele era passado, o desenho rolava para os cantos da folha. O papel se inclinava e o desenho ia junto. Nenhum de nós tinha palavras para isso. Diacho, o que eu ia dizer? Mas ele continuou a desenhar, exemplo depois de exemplo. Bonecos de palito, fazendo todo tipo de coisa, desde lutar entre si até construir pirâmides humanas perfeitas. E todos nós pensamos que aquilo era incrível. Esse foi todo o sinal verde de que ele precisava.
Ele anunciou o que planejava fazer. Ele queria fazer um show para pagar aluguel e comida, onde desenharia tudo o que a multidão quisesse. Logo conversamos longamente sobre o assunto, e ele convenceu a gente que tudo era seguro. Seus desenhos não passariam da fronteira da cidade. Pobre Jacob, se eu não tivesse ficado tão emocionado no momento, eu poderia ter visto sinais ali mesmo e salvado a lamentável filha da mãe, quebrando aquela maldita coisa ao meio. Mas eu era mais jovem, na verdade todos nós éramos, e não víamos nenhum problema em encorajá-la com o que todos considerávamos uma experiência incrível a ser compartilhada com todos os outros. Agora, ele não tinha grandes conexões com o pessoal de rádio ou televisão. Veja bem, e a internet só surgiu uma década depois. Então, ele fez o que todas as pessoas com orçamento apertado faziam. Ele anunciou seu show com panfletos. Os panfletos podem não significar nada para vocês, povo da cidade, mas em uma cidade pequena, eles ganham uma boa olhada de vez em quando. E além do mais, Jacob conseguiu se destacar por ter pequenas figuras pulando para cima e para baixo e outros enfeites para conseguir a atenção das pessoas. Seu primeiro show deve ter atraído cerca de 60 ou mais pessoas. E seus shows foram ficando cada vez mais fantásticos. Alguém gritava uma cena de uma peça ou sketch cômica e a mão de Jake voava sobre uma parede branca como um pássaro. Ele estava sendo humilde quando desenhou aquela primeira pedra, com certeza. Suas ilustrações eram todas perfeitas e ele poderia fazer uma incrível figura humana em poucos minutos. Pensando bem, não me lembro de nenhum tempo desenhando com mais de 10 minutos de duração. Todas foram cenas muito bem feitas também. Não apenas você podia ver um cavaleiro atacar um castelo, Jake também desenhava o interior do castelo como um bolo de casamento dividido ao meio, para que você pudesse ver o cavaleiro escalar as paredes, subir os andares e chegar até a masmorra, lutar de volta pela princesa e saltar dos parapeitos do castelo para cima de seu cavalo e fugir. Tudo em completo silêncio. Não era realista, mas isso fazia parte do apelo. Nenhum de nós entrou lá esperando ver algo real. Quando uma cena, um esboço era concluído, ou os personagens deixavam de fora uma parede ou ela era coberta por tinta branca, isso era bom de certa forma. Dava a esses shows um limite de tempo, de modo que, quando ele terminasse com todas as 4 paredes, todos soubessem que o show tinha acabado, porque a tinta branca tinha que secar. Jake, entretanto, estava mudando, mas de uma maneira ruim. Eu mencionei que em seu retorno, ele estava extremamente enérgico. Bem, aquela energia, aquela vitalidade ou fervor, como você quiser chamar, isso nunca o deixou, nem por um instante. Longe disso, parecia crescer dentro dele, e ele gostava muito de tudo isso. Seus olhos se arregalaram. Ele dormia cada vez menos com o passar do tempo. Suas declarações e opiniões mais radicais e frenéticas, embora nunca fosse uma tarefa simples, estava começando a deixar as pessoas nervosas em sua companhia. 1 mês ou 2 se passaram e a audiência de Jake cresceu como um incêndio. Quase todos na cidade pagavam para ver a arte de Jake em ação. E ele teve que alugar lugares cada vez maiores. Ele agora não parava depois que uma cena era feita. Ele passava diretamente para a próxima, colocava o próximo espaço em branco na parede, às vezes com o efeito intrigante de fazer as cenas se misturarem, o que a multidão adorava. Os desenhos ficavam cada vez mais selvagens e imorais. Os monstros ficaram mais bizarros e criativos. Os lutadores usando armas mais impossíveis. Tudo pelo bem dos interesses da multidão. Jake ficou cada vez mais indulgente, o que imaginamos ser por causa do dinheiro. E ele se tornou um bebedor e mulherengo. Claro que nenhuma das coisas tirou dele a vitalidade. Algumas dessas mulheres alegaram que quando acordaram no meio da noite para vê-lo rabiscando com aquele pedaço de pau em um pequeno bloco de desenho, ele tinha um grande sorriso no rosto. E embora a maioria delas dissesse que presumiram que ele estava desenhando o casal nu, há rumores de que 1 ou 2 deles viram aquele bloco de notas. Bem, esses poucos anônimos supostamente disseram que aqueles desenhos absolutamente não eram pessoas nuas. Mas nenhum deles, sejam eles quem forem, dirão o que ele estava desenhando. Não se preocupem em procurar os blocos de nota ou folhetos. Eles já se foram. Eu saí do caminho. O que quero dizer é que ele estava bebendo, e isso é importante porque era nessa bebida que acabaria por estragar tudo. Na noite de uma das suas apresentações, enquanto caminhava na frente de sua torcida,
Ficou imediatamente claro para todos que ele estava completamente bêbado. Eu estava na primeira fila e pude sentir o cheiro de bourbon nele a 3 metros de distância. O show começou. Ele passou por um monte de esquetes e cenários que o público recomendou, quando no final, alguém pediu que ele se desenhasse. Todos aplaudiram a ideia. Imaginei que eles estivessem se perguntando o que suas criações pensavam dele. E ele acabou concordando. Assim que Jake terminou de conectar as 2 linhas finais de seu casaco, todos os personagens, através da vasta e expansiva parede, pararam e olharam diretamente para aquela ilustração. Amantes pararam de se beijar, palhaços pararam de rir, robôs pararam de lutar contra piratas. Tudo parou e olhou para a ilustração de Jacob. A multidão ficou calada quase instantaneamente, e eu me lembro do rosto do Jake naquele momento, pálido, cheio de terrível compreensão do seu erro, e procurando desesperadamente pelas latas de tinta branca que ele se esquecera de colocar antes do show. O público estavam todos olhando para o falso Jacob. Naquele momento, o Jacob de desenho enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou seu próprio pedaço de pau preto de sua autoria. E enquanto todos observávamos, ele desenhou uma porta. Ele empurrou para o lado e a porta se abriu, permitindo que ele entrasse no chão do auditório. O resto foi um pandemônio infernal absoluto. As pessoas gritaram e correram para as saídas enquanto os personagens de Jacob, tanto os que estavam na parede quanto os que haviam saído antes de serem encobertos, correram para fora procurando sua saída, jogando tortas, disparando lasers, soprando fogo e veneno, e todos acabaram sofrendo as consequências do impossível que estava acontecendo. Eu estava perto o suficiente da saída para escapar e dei uma pequena olhada para trás. A cena vai me assombrar para sempre. Jacob Emery estava sendo arrastado por suas criações, chutando e gritando pela porta que sua cópia havia feito. O auditório queimou, mas não tenho ideia de quantos personagens escaparam, ou o que aconteceu com o falso Jacob, ou quantas pessoas morreram. O incêndio trouxe o corpo de bombeiros das cidades mais próximas, a mais de 160 quilômetros de distância. Eles, por sua vez, trouxeram a força policial, que, claro, trouxe o governo, e esse silenciou tudo. Eles pegaram os panfletos e qualquer arte que Jake tivesse feito e fizeram todos jurar que mantivesse segredo. Caso contrário, pegariam prisão perpétua. Eles não podiam falar nada. O incêndio foi causado por um cigarro no lixo durante um jogo de basquete e, por fim, todos nós continuamos com nossas vidas. Jacob foi feito para nunca ter existido. Olhando para trás, eu percebi uma coisa. Jacob não estava criando ilustrações. As ilustrações não se movem, muito menos agem ou atacam. São apenas imagens que as pessoas veem, sombras feitas para parecer coisas reais. Jacob estava criando coisas pensantes reais em alguma dimensão alternativa, usando um poder que nunca deveria cair em mãos de mortais. Ele se embriagou com seu poder, e sua punição foi provavelmente bem merecida. A propósito, o governo errou em 2 coisas diferentes. Eles fizeram um ótimo trabalho silenciando a todos, mas a prova, essa permanece. As ruínas ainda estão lá, as ruínas do auditório. Ouvi dizer que eles vão começar a reconstrução em breve, o que apagará qualquer evidência restante que alguém possa definitivamente ver. Mas eu voltei uma vez lá, vários anos após o incêndio, apenas uma vez. Em meio aos escombros, coberto de cinzas, vi algo se contorcendo. Eu olhei mais de perto. Era a mão de Jacob Emery na parede, exatamente como há tantos anos atrás, mas estava constantemente se debatendo, como se o corpo a qual deveria estar preso ainda estivesse se contorcendo em chamas. Esse foi o erro número 1. O erro número 2 foram as criações. Como eu disse, não sei quantas escaparam, nem quantos agentes do governo encontraram e capturaram, mas direi apenas isso. Aqueles prados de grama alta nos arredores da cidade? Não entre neles. Você estava perguntando sobre aquelas figuras brancas que você viu à noite, certo? Bom, essa cidade não tem histórias de fantasmas. Gostaram da história, seres do submundo? Eu espero que todo mundo tenha apreciado uma história divertida como essa.
Muita gente liga ela a uma outra história que eu não vou comentar aqui, mas que também é bem famosa. Se você gostou do podcast, gosta muito daqui e quiser ajudar o podcast a crescer mais, pense em se tornar um patrão, um apoiador do podcast. Você pode ver que tem várias recompensas diferentes lá no PicPay, Catarse ou Patreon. É só entrar e ver o que mais agrada a você ou o que mais serve pra você. Lembrando que é menos do que um lanche do McDonald's por mês. Então, dê uma olhada lá. Você ajuda muito o podcast a crescer. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.